Bom, pessoal, essa é a nossa aula do treino das técnicas que nós vamos executar durante o curso. Então, antes de nós ir lá para a nossa primeira modelo, eu quero mostrar na pele sintética a maneira correta de você fazer. Então, quando você chegar lá e você me ver trabalhando, executando a técnica, você já vai entender Todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Grip. Não deixa de compartilhar e boas aulas para você. O que eu tô falando? Então não é legal que você pule esta aula. Esta aula é bem importante para você entender os movimentos. Então, quando a gente está falando numa técnica de efeito batom, a gente vai usar o movimento de arraste sem tirar da pele e depois nós vamos cruzar. Quando nós estamos falando em técnicas naturais, técnicas de revitalização, nós estamos falando no movimento de pêndulo, que é aquele que entra na pele e sai, bate na pele e sai de novo. Na ida ele entra e sai, na volta ele entra e sai novamente. Mas isso é feito tão rápido, que você não consegue ver essa entrada e saída da agulha. Por isso você tem que treinar bastante. Então agora eu vou mostrar aqui na pele sintética para vocês como que funciona. Estou com a velocidade 160 do meu aparelho, uma velocidade média alta, tá? Se vocês precisarem ver aí no aparelho de vocês, uma velocidade média a alta. Vamos lá. Primeiro, gente, eu vou fazer aqui para vocês o movimento que eu vou utilizar no contorno, tá? Que é um arraste curto. Como é este arraste curto, ó? Vamos lá, ângulo sempre, como eu já falei, de 90 graus, para não ter nenhum tipo de migração, tá? Porque se eu trabalhar com o meu dermógrafo assim, ó, eu corro o risco de migrar tinta para essa região aqui. Então, eu trabalho com o dermógrafo no ângulo de 90 graus, sempre puxando para o meu peito, eu tenho uma facilidade maior. Evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação, você precisa ver isso aqui. Porque tudo é para vocês. Um evento para todos. Eu, Andréia Casagrande, criei o Go Lips PMU Congress. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformados. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. E eu acredito que vocês treinando no dia a dia, vocês vão entender que é mais fácil mesmo, tá? Toda vez que eu vou fazer traçado, como nós já falamos nas outras aulas, né? Eu prendo a minha respiração para eu poder caminhar melhor. Então, vamos lá. Segura aqui o peso da minha mão todinho aqui, ó, gente, ó. Eu não posso pesar a minha mão na máquina e sim aqui embaixo da minha mão aqui, ó, nessa região, certo? Nesta região onde eu vou apoiar a minha mão. E no caso da cliente, você vai apoiar esta região no queixo da cliente, no rosto da cliente, tá? Vamos lá. Ângulo 90 graus. Prende a respiração e vem, gente, até onde aguenta. Não aguentou mais, para. Vamos lá. Entrou como se tivesse um avião pousando, porque se eu parar e fazer assim para caminhar, a chance de virar uma bolinha aqui é grande, tá? Uns pinguinhos de tinta. Então, eu preciso colocar na pele e já caminhar. Vamos lá. Ó. Entrei, respirei, prendeu a respiração, vai. Por que que ele é um arraste curto? Porque eu vou tirando da pele, tá? Se fosse contínuo, eu não posso tirar da pele. Vamos lá. É mais fácil para quem está iniciando esse movimento do que o arraste contínuo, tá? No nosso curso Go Lips On 2.0, nós ensinamos 3 técnicas de marcação de lábios, tá? De contorno labial. Mas aqui eu quero que vocês sejam expert nessa aqui, tá? Ó. Eu venho caminhando, ó. Eu não posso pesar a mão. Se eu pesar a mão, vai ficar um contorno extremamente grosseiro.
Então, tem que ser muito leve, tá? Eu não quero deixar um vermelhão aqui, não. Ó. Agora eu venho para esse lado. Eu vou fazer só lábio superior, gente, que vocês já vão entender, tá? A técnica, que o movimento, eu acredito que vocês já pegaram, tá? Ó, é curtinho. Pode treinar na batata também, é gostoso treinar na batata esse movimento, tá? E vocês conseguem ver certinho que o fio tá fininho, né? O contorno, ele tá fininho. Quem não tiver pele sintética, se vira com o que tem, tá, gente? O que tá disponível pra gente. Certo? Agora, gente, já fizemos o movimento de arraste, que é o movimento que nós vamos utilizar no contorno. Treine bastante esse movimento, várias vezes, faça várias bocas, faça em tudo que vocês puderem treinar aí de legumes, vocês podem fazer, tá bom? E agora, gente, eu vou ensinar para vocês a técnica do efeito batom. Andréia, como que é? Posso utilizar só a agulha de uma ponta? Não, vocês podem usar de 2, de 3, de 4, de 5, quantas pontas vocês quiserem para fazer essa técnica de efeito batom, certo? Eu gosto bastante da agulha de uma ponta. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre os quadrantes, tá? Eu vou dividir o meu lábio, mas cuidado para não dividir o quadrante muito grande. Então, você não vai conseguir executar a técnica com perfeição se for muito grande. Eu faço por quadrantes menores, assim eu consigo executar a técnica melhor, tá? Então, vamos lá. Qual é o movimento de arraste sem tirar da pele para o efeito batom? Esse movimento aqui, gente, ó, coloquei na pele e não tiro mais. Eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Não é o pêndulo, tira e põe, não. É sem tirar da pele. Vamos lá? Ó. E como vocês já sabem, a gente vai contando pedacinho por pedacinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Feito esse pedacinho, eu vou cruzar, porque eu quero efeito batom. Se eu quisesse um efeito só natural, eu poderia trabalhar essa técnica também, sem problema nenhum, é só caminhar. Agora, como eu quero batom, eu cruzo aqui, ó, como se fosse uma hashtag, sabe? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, acabou. E vou caminhando, sempre pegando um pouquinho do outro para não ficar marcações, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó, gente, é isso. Não tira da pele, ó. Cruzou. Lembrando, gente, em pele sintética nunca fica a coisa mais linda desse mundo, tá? A técnica, quando ela tá executada certinha, na pele sintética ela não fica tão bonita assim, ela fica mais marcada do que na cliente. Então, agora nós vamos mostrar para vocês o movimento de pêndulo, certo? Ó, eu vou fazer na parte de baixo aqui que fica mais fácil. Para fazer um movimento de pêndulo, eu preciso ter um apoio. Normalmente, eu utilizo o meu dedinho aqui, ó. Eu utilizo o dedinho, minha mão fica um pouco mais alta aqui, ó. E eu vou trabalhar esses dois dedos, na verdade, os 3 dedos aqui, ó. O indicador, o médio e o polegar, certo? O indicador, ele empurra a máquina para trás e o médio empurra para frente. Então, eu venho para cá e para cá, para cá e para cá. O polegar é somente um apoio da caneta, ele não trabalha, ele só fica apoiando o movimento, certo? Então, vamos lá, ó. Eu seguro aqui, mania, né? Ó. Bateu, tirou, ó. Bateu, tirou, bateu, tirou. O que não pode? Caminhar na pele, ó, pra tirar, senão não é pixel, tá? Aí começa sendo um arraste já, certo? Não é isso aqui, ó. Esse caminho que tá fazendo não dá. Para pixel, eu tenho mesmo que bater e tirar, ó. E muito rápido, tá vendo, ó? Vai treinando, ó, com a sua caneta para ficar bem rápido, ó. Ó. Às vezes, gente, quando eu vou fazer modelo na prática lá, eu não consigo mostrar certinho os pixels
igual eu tô mostrando aqui para vocês na pele sintética. Por quê? Porque normalmente para dar aula eu tô num ângulo muito diferente, muito difícil para eu conseguir executar com perfeição assim para vocês. Então na pele sintética eu tô mostrando a maneira correta que vocês têm que fazer para chegar num resultado perfeito, certo? Então vamos lá. Ó, eu tô fazendo o pixel aqui, certo? Ó, notem que o meu dedo tá segurando, o resto tá mais pro alto, ó, porque eu não quero pesar a minha mão. Ó, a intenção do pêndulo é ter como se fosse pintinhas na boca, mas entendam uma coisa, gente. Isso é só bonito na hora que faz, tá? Essas pintinhas. Depois some tudo e fica um lábio bonito. Mas não fica aquelas pintinhas na boca que a gente costuma ver nos trabalhos logo após o procedimento, tá? A hora que nosso organismo ele cicatriza aquelas pintinhas, todas elas dão uma expandida. E quando elas se expandem, elas encontram com as outras pintinhas que estão ao lado e viram como se fosse uma pintura. Então, se você quer um lábio extremamente natural, faça menos pixels, tá? Menos passada. Por quê? Se eu pegar um pixel aqui e eu fechar ele aqui, ó, notem que já vai ficar um trabalho mais pigmentado, ó. Certo? E aí eu volto mais uma vez nessa direção e venho fazendo mais, ó. E quanto mais eu for fazendo aqui, mais fechado vai ficando esse trabalho. Então, eu tenho que tomar cuidado se eu quero técnicas naturais. Se eu quero técnicas naturais, apenas uma passada mesmo, ó, gente, ó. E depois eu foco só nos acabamentos, tá? Acabamentos eu posso bater e jogar para o meio. Qual é essa técnica, Andréia? Como que eu faço para fazer o acabamento? Ó, você pode bater aqui, ó. É como se você encostasse e já jogasse para o meio, ó. Essa técnica chama varredura, ó. Gente, a gente passou a vida inteira da gente fazendo varredura na casa. Gente, é igualzinho quando você pega a vassoura, bate e joga o lixo longe. Exatamente isso que você vai fazer com o dermógrafo, ó. Ó. Tô jogando o lixo para fora, ó. No caso, para dentro do lábio, né, ó. Isso é a técnica de acabamento que eu mostrei lá para vocês, tá? Na hora da modelo lá, eu vou mostrar bem de pertinho para vocês essa técnica de acabamento, ó. Então, quando a gente estica o lábio, normalmente próximo ao contorno, fica um branquinho entre o contorno e a parte que a gente já pigmentou. Nesta parte, para eu não passar novamente e acabar ficando, quem sabe, um contorno muito marcado, eu venho fazendo essa técnica aqui, ó, de varredura. Andréia, posso trabalhar essa técnica de varredura no lábio inteiro se eu quiser? Pode, gente, não tem problema, tá? Posso trabalhar com agulha de mais ponta para trabalhar os pixels? Pode também, não tem problema. Só que a agulha de uma ponta, ela dá o pixel mais fininho. Então, a expansão desses pixels são bem menores, tá? Quando a gente trabalha com uma agulha de muitas pontas, por exemplo, eu vou fazer um pixel com agulha de 5 pontas. O que acontece? Automaticamente, essa batida que eu dou, essas 5 pontas, eu tô falando a circular, né? Que é aquela que as agulhas são todas montadas juntinhas. Então, se eu dou uma batida com a agulha de 5 pontas, automaticamente esse pinguinho que eu tô fazendo, ele vai ficar mais grosseiro. Então, vários pingos grosseiros, depois você tem um lábio aí mais pigmentado. Então, se a intenção é ser natural, sem marcar muito, é ideal que você faça com a agulha de uma ponta, tá? Eu gosto mais. Então, esses são os movimentos que nós vamos utilizar no curso. Então, o arraste contínuo, o arraste curto no contorno labial, o arraste contínuo sem tirar da pele, né, e cruzando para efeito batom, e o pêndulo para a revitalização, que é esse movimento. Treina bastante, tá, gente? Ó, é incansável o nosso treino, ó. Ó, você vai fazendo, e se você quiser fazer, por exemplo, uma boca bonita assim na pele sintética e ir executando a técnica, vai fechando mais os cantinhos, dando efeito de luz, para ter uma técnica bem bonita, bem natural, para vocês poderem postar nas redes sociais de vocês, tá bom? Bom, gente, então esses foram os movimentos que nós utilizamos no curso,
que você vai aprender mais pra frente, você vai ver as modelos, você vai acompanhar. E quando você é micropigmentador e atua na área, já imaginou estar em um ambiente presencial com os maiores nomes da micropigmentação se especializando? Isso mesmo, aprendendo técnica passo a passo, que são replicáveis pós-evento. Não apenas palestras e tudo mais, não. São conteúdos de curso no palco, para você realmente ter o seu faturamento transformado logo após o evento. Até agora, todas as palestras incríveis. É o passo a passo das principais técnicas e mais atualizadas do mercado, onde você vai poder acompanhar e replicar pós-evento. Com isso, você vai faturar muito mais com os procedimentos, com as clientes que você já tem, vai aprender a vender mais para elas, a se posicionar melhor e vai trazer o que há de mais atual do mercado. Além de mais de 50 artistas apresentando suas técnicas variadas da área da micropigmentação. Este é o Go Lips, onde cada momento no palco é um passo para o futuro mais brilhante e belo na arte da micropigmentação. Vem comigo para o Go Lips PMU Congress. Chegar lá na modelo, depois de você treinar 10, 20 vezes isso daqui e você entender a diferença de cada técnica, você vai chegar, você vai assistir a aula prática e você vai entender exatamente o que eu tô fazendo, a forma com que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo daquela maneira, certo? Então, por isso que eu falo, gente, não pule nenhuma aula. Todas as aulas, só para vocês entenderem, todas as aulas do curso, nós deixamos uma dica super importante e que você não pode perder de jeito nenhum para você executar a técnica com qualidade. Então, se você pulou algumas das aulas, se você não assistiu inteiro, não prestou atenção, volta e assiste tudo. É a dica que eu dou para vocês. Depois vocês vão ficar perdidas na hora de executar a técnica se vocês não assistirem, tá bom? Bom, chegamos ao fim desta aula. A lição que vocês têm agora é treinar e treinar bastante. Isso não é por mim, gente, e não é para a Andréia que vocês estão treinando. Vocês estão treinando por vocês, pela cliente de vocês, para ter um trabalho de excelência. Então, é isso, essa dica que eu dou para vocês e que eu vou sempre bater nessa tecla. Tá treinando? Quanto tempo por dia você tá tirando para treinar? Pode ser meia hora, pode ser 20 minutos entre uma cliente ou outra, deixa uma bancada preparada, com uma pele sintética, já treina depois que a cliente foi embora. Ah, eu vou passar a tarde inteira sem cliente, treina, aproveita para treinar, certo? Porque, Andréia, tá ficando até chato de tanto que você tá me mandando treinar, porque sem treinar você não vai chegar a lugar nenhum, certo? Agora, nós já vamos para o nosso próximo módulo, que é a prática em modelo, mas eu vou te dar uma dica. Se você não está preparado ainda, não assiste a próxima aula, não assiste o próximo módulo. Continua aqui na teoria, na prática, nos treinos e depois você vai lá e vai assistir a modelo. A modelo você tem que assistir por último. Depois que você já dominou toda a teoria, que você já dominou todos os treinos, aí sim você vai para a aula da modelo, combinado? Então, no nosso próximo módulo, eu vou mostrar passo a passo com o modelo como deve ser executada a técnica do início ao fim. Se prepara e eu te espero lá.